Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Projeto Biblioteca. Eu tô aqui com o Ricardo novamente. Quiser dar um oi pro pessoal, Ricardo? Boa tarde, pessoal. Estamos juntos aí na continuação do nosso projeto da biblioteca aí. Sejam todos bem-vindos. Então vamos continuar aqui nosso projeto, pessoal. E que a gente tem bastante coisa para desenvolver. Deixa eu rodar aqui o servidor para a gente ver o que nós vamos fazer aqui hoje. Run server. O servidor já está em uso. Deixa eu só matar esse terminal aqui. Deixa eu ver esse aqui. Vamos vir aqui. Deu aquele problema do terminal bugar novamente. Só matar o processo do Python. Deixa eu ver aqui. Kill. Kill é o 33.941, 33.941. Tem também o 34.000, 34.196. 34.196, 34.000. Cadê? Acho que já matou o processo já. Vamos ver. Agora não está funcionando mais. Vamos abrir o nosso terminal e rodar o servidor. Aí, agora sim, vamos vir aqui, pressionamos F5 e o servidor voltou ao normal. O que a gente ficou de fazer aqui hoje? Nós temos que definir o tempo de duração aqui, que não está mostrando nada, que a gente não implementou essa parte. Quando eu clico em salvar, ele simplesmente não faz nada. Se eu mudar aqui para qualquer coisa, ele não faz nada, ele volta como estava. Esse botão sair tem que vir aqui para a barra de navegação e não ficar aqui. Nós precisamos também criar uma página para o usuário cadastrar livros, criar uma página para o usuário ver os livros dele que está emprestado, então tem bastante coisa para fazer. Vamos aos poucos. Vamos começar com o tempo de duração aqui, né, Ricardo? O que você acha? Ok, vamos embora. Para fazer esse Depois a tempo de gente vai duração... devagarzinho. Oi? É isso aí, depois a gente vai fazendo os outros A gente devagarzinho. vai aos poucos, Vamos né? embora. Acho que esse tempo de duração aqui é importante, a gente vai aprender um novo conceito. Existe N formas da gente fazer esse tempo de duração. A gente pode ir lá na view, criar uma nova lista, passar essa lista para o HTML, assim. Dá para fazer uma gambiarra e dá para fazer do jeito certo, que é utilizando filtros. Os filtros do Django, eles servem para a gente modificar a forma com que algo vai ser exibida no HTML. Então, o que nós vamos fazer? Aqui dentro de livros, dentro de templates, nós temos o ver livro, que é o nosso HTML responsável por renderizar essa página. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, 3 dias. E pressionar F5, ele vai mostrar 3 dias para todos. Só que eu quero que isso daqui fique automático. E como que nós vamos definir isso daqui automático? Ou seja, nós precisamos fazer a data de devolução menos a data de empréstimo. Quando a gente realiza esse cálculo, ele consegue exibir aqui para a gente esse valor. O Ricardo tinha dado a sugestão na última aula da gente fazer aqui dentro da própria tag do Django, só que isso não funciona. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um filtro. Vamos criar esse filtro e vocês já vão entendendo com o tempo o que é esse filtro. Então, dentro do app livro, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de template tags. Template tags. Pressionei Enter. Essa pasta eu tenho que criar o primeiro arquivo, que é o dunder init dunder.py, que é simplesmente um arquivo que serve para falar que essa pasta aqui vai ser um diretório Python. Ele não vai ter nada aqui dentro. Você pode até pôr, mas aí já são coisas mais avançadas. Além desse dunder init, o que eu quero ter aqui dentro? Um arquivo para os meus filtros. Então, new file, filtros.py. Aqui dentro desses filtros.py eu posso criar um filtro, ou seja, modificar como que algo vai ser exibido. Ou seja, a data de empréstimo não é exibida 23 de agosto de 2021 e a data de evolução não é exibida 26 de agosto de 2021. Se eu fizer algum cálculo dessa menos essa, eu vou ter o tempo de duração. Então, para fazer isso, eu vou importar from Django import template, que é o módulo do Django responsável pela criação dos templates. E agora eu vou fazer o register, vai ser igual a template.library. E beleza, agora eu posso criar uma função def. Eu vou colocar aqui a função, por exemplo, mostra tempo, mostra duração, mostra duracão. Essa função ela tem que receber dois valores. O primeiro, que seria o tempo de a data de devolução, e a data de empréstimo. Então, eu vou colocar value 1 e value 2. E eu tenho que retornar return value 1 menos value 2. Feito isso, agora eu só preciso registrar que isso daqui é um filtro do Django. Então, eu vou colocar @register.filter.
Só confirmar se eu coloquei para gravar, coloquei. Ótimo. Agora eu defini que isso aqui é um filtro do Django. Eu poderia dar um nome para esse filtro. Por exemplo, name, colocar aqui teste, por exemplo. Aí esse filtro vai passar a chamar teste. Se eu não passo isso daqui, o nome do filtro vai ser o mesmo nome da função, que é como eu gosto de deixar. Ótimo. Feito isso, agora eu posso chamar essa função dentro do HTML. Só que eu preciso primeiro carregar esse filtro. Então eu vou colocar aqui load e o nome do meu arquivo, filtros. Filtros. Se eu pressionar F5 aqui na minha página, aqui ele deu que esse filtro não foi registrado na livraria. E para registrar ele, nós vamos precisar desse código aqui, ó, pessoal. Cadê? Deixa eu ver. É bem tranquilo, só vou copiar aqui para facilitar. Ó. Esse daqui. E a gente vai ter que fazer algumas alterações. Já vou explicar sobre ele para vocês. Então, aqui dentro de biblioteca, dentro de settings, o que nós vamos fazer? Tá vendo que aqui existe ó, o templates, que é a constante responsável pelos nossos templates, aqueles HTMLs que a gente define. Dentro daqui de option e fora de context processor, ou seja, depois da linha 68, eu vou colar aquele meu código. Ou seja, eu estou falando ó, libraries e eu vou cadastrar filtros aqui dentro. Aqui eu vou manter da forma que está. Aqui eu vou dar o nome para o meu filtro. Como que eu quero carregar ele lá? Se aqui eu chamei de filtros, aqui eu tenho que colocar filtros também. Filtros. E agora eu tenho que passar o caminho desse meu arquivo de filtros. Ele não está dentro do app livro, dentro da pasta template tags e dentro do arquivo filtro. É isso que nós vamos fazer. Aqui em vez de app, nós vamos colocar livro. Aqui em vez de template tags, aqui já está template tags, né? Então eu vou manter template tags. E em vez de my template tags, eu vou colocar filtros. Quando eu faço isso, se eu venho aqui e pressiono F5, vamos ver. Ah, aqui ele está falando que não existe o app porque não tinha dado o run server. Agora funcionou. Ou seja, a gente conseguiu carregar os filtros. Por quê? Aqui dentro da constante templates, eu estou informando para o Django que esse filtro existe. Ou seja, aqui, ó, dentro da minha livraria existe um filtro. Qual que é o nome do filtro? Filtros. E qual que é o caminho que está esse arquivo Python? Dentro de livro, dentro da pasta template tags, dentro do arquivo Python chamado filtros, que é esse arquivo aqui, ó, filtros.py. Se você trocasse o nome aqui, eu não quero chamar de template tags, quero chamar de qualquer outra coisa. Aqui você coloca qualquer coisa. Você coloca o nome da sua pasta. Aqui você coloca o nome do seu app e aqui você coloca o nome do seu arquivo Python, que tem os filtros. Cara, eu quero cadastrar um outro filtro, sem problemas. Pode chamar aqui de filtros 2. Só que agora ele não está dentro do app livre, ele está dentro do app usuário. Usuário.templates template tags, e eu vou chamar de, por exemplo, filtro 2. Você pode cadastrar quantos filtros você quiser. Ótimo, feito isso, agora eu só preciso chamar o filtro aqui dentro do HTML. Aqui, ó, a gente não tinha colocado, a gente poderia colocar 3 dias, como eu tinha mostrado, ia ficar 3 dias. Eu quero que isso daqui seja automático. O que ele está dando de errado aqui? F5, não, beleza, tá tudo certo. Então aqui ele está mostrando os 3 dias. Como que eu faço para que isso daqui seja automático? Eu preciso chamar esse filtro. Para eu chamar, eu tenho que dar dentro das tags do Django. Então eu abri e fechei as chaves 2 vezes. E aqui eu vou falar qual que vai ser o primeiro parâmetro. Qual que vai ser o primeiro parâmetro que eu vou enviar para essa função? Eu quero enviar o i.data de devolução. Devolucão. Eu vou colocar esse pipe aqui, ou seja, esse tracinho na vertical. E depois disso eu vou colocar o nome do meu filtro, que no caso é o mesmo nome da função porque eu não defini. Então chama mostra duracão. Passei o nome do filtro. Agora eu coloco 2 pontos e falo qual que vai ser meu outro argumento. Qual que vai ser meu outro valor aqui que a gente definiu? Aqui, ó, o value 2. A gente vai fazer value 1 menos value 2. Então o que a gente faz? Passa agora o i.data de empréstimo. Empréstimo. Perfeito, pressionamos o F5 e aqui ele já está mostrando o tempo automático. Ó. Se a gente reparar, aqui no data de empréstimo ele está mostrando 23 de agosto de 2021, a data de devolução é 26 de agosto de 2021. Significa que esse empréstimo, quem emprestou ficou com o livro por 3 dias, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos também. E esse livro aqui ele está mostrando 0000, por quê? A pessoa emprestou no mesmo dia e devolveu neste mesmo dia. Só que, como a gente não define a data do empréstimo, a gente sempre define só o dia, a gente não define, por exemplo, o tempo, foi tal hora e tal horário, não faz sentido a gente ficar mostrando esse 00, porque sempre vai ser 00. E tá em inglês aqui também, eu não quero isso. Então, aqui na nossa função, em vez da gente só fazer esse cálculo, o que eu vou falar? Se eu printar um type aqui, vocês vão perceber que isso daqui é um time delta.
Pressionei F5, ó, vai ser um datetime.timeDelta. Deixa eu rodar o servidor novamente. Então aqui, ó, class datetime.timeDelta. Se ele é um time delta, eu posso fazer as manipulações de datas do Python normalmente. Então, desse horário aqui, dessa data, desse datetime, eu quero acessar apenas os days, ou seja, quantos dias ele ficou em aberto. Pressionei F5, ele mostrou o tempo de duração 3. Agora, lá em ver livro, é só eu colocar aqui, ó, depois das tags do Django, abriu as chaves, fechou as chaves 2 vezes, eu coloco aqui dias. Então agora tá assim, ó, nome Ricardo, data de empréstimo 23 de agosto, data de devolução 26 de agosto, tempo de duração 3 dias. O outro, ó, que recebeu no dia 26 e devolveu no dia 26, 0 dias. Ficou legal assim, Ricardo? Ficou muito bom. Aí ficou Você acha que tem algo que a gente possa melhorar aqui? Não, eu acho que ficou muito bom mesmo. Que é o Legal. objetivo, só saber o tempo que a pessoa ficou com o livro, né? Então ficou muito bom. Isso. A gente poderia colocar aqui mais uma coluna com um botão, por exemplo, avaliar. Aí a gente pode avaliar esse empréstimo. É essa avaliação que eu te falei. A gente poderia pôr uma automática, por exemplo. Aí você define aí, você que define. Por exemplo, se devolveu dentro de um mês, ele já trazia 5 estrelas. Por exemplo, se devolveu depois de, sei lá, 3 meses, aí traz 3 estrelas. Se demorou um ano, aí não traz estrela nenhuma, ruim, alguma coisa assim. Fazer uma escala de devolução que já é automático, pelo tempo de duração. E a outra, pelo que você falou, pelo estado do livro. Aí teria que ver como é que a gente faria pelo estado do livro. Legal, a gente pode fazer isso sim. Vamos deixar isso daqui para a próxima. Hoje nessa aula aqui, isso aqui vai ser para a Ok. próxima. Nessa aula, então, o que, que Vou nós deixar precisamos anotado fazer? isso lá. Oi? Vou deixar isso anotado na nossa lista de tarefas, né? Ah, tá, beleza. Então aqui, o que, que nós precisamos fazer agora? Primeira coisa é colocar esse botão sair aqui na barra de navegação. E como que nós vamos fazer isso? Eu não sei por enquanto. Eu preciso ver como que isso daqui está sendo feito. Livro, views. Aqui, beleza. Eu tenho dentro de templates, meu base. Onde está o meu nave? A gente vai ter que fazer um if aqui. E dentro das views a gente manda o request.get.usuário. Vai ser assim então. Então o que, que nós vamos fazer? Essa barra de navegação, ela não está dentro desses meus arquivos home.html e verlivro.html. Não existe essa barra de navegação aqui nesses arquivos. Se existisse, seria um pouco mais fácil. Só que nós estamos utilizando uma base, ou seja, essa barra de navegação se repete tanto para a barra home quanto para a barra verlivre, vai se repetir sempre. Então, todo o nosso sistema vai ter essa barra de navegação, que ela vem de base.html. E dentro de templates, home.html e verlivre.html, a gente estende essa base. Então, o que, que nós vamos precisar fazer? Aqui, todas as páginas que recebem tanto o home quanto o verlivre, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enviar a informação se o usuário está logado ou não, que é essa request.session.get usuário. Ou seja, se existe essa session do usuário que tem o ID dela, é porque o usuário está logado. Se não, é porque o usuário não está logado. Então, aqui na home, além de enviar para a página o livros, eu vou enviar assim, ó, usuário logado, 2 pontos, e aqui a gente manda request.session.get de usuário. Agora a gente pode fazer assim, ó. Aqui em base a gente faz dentro da nave, a gente faz um if. Se o usuário logado, se isso daqui for verdadeiro, ou seja, se o usuário está logado, a gente mostra o botão sair. E o botão sair, a gente pode copiar ele porque a gente já fez ele, né? Onde que esse botão sair está? Tá aqui, ó. Então, Ctrl X nele, vou lá em base e aqui eu vou colocar dentro desse meu if. Ou seja, se o usuário estar logado, eu mostro o botão sair. Vamos ver se está funcionando. Aqui ele está dando erro. Ah, tá. Porque aqui eu falei, ó, abri o if e falei end. Mas end o quê? É um end for, um end if? Aqui faltou o end if. Pressionei F5 e agora sim, ó. Nós temos o botão aqui na barra de sair. Se eu vim acessar, o botão não está aparecendo. Se eu acessar em ver livro. Por que ver livro não está aparecendo? Porque dentro da minha view, ó, eu só mandei o usuário logado, essa variável aqui,
para home. Então eu tenho que mandar essa variável aqui lá para o ver livro também. Ctrl C. Calma aí, deixa eu ver onde que acaba. Acaba aqui, Ctrl C. E agora, lá em ver livro, se eu vim aqui, ó, e enviar um parâmetro a mais, deixa eu só pressionar Enter aqui para ficar alinhado, que eu não gosto de tudo numa linha só. Senão o PyLens briga com a gente. Beleza, agora sim. Só mandar usuário logado, request.session.get. Ou seja, todas as páginas que eu enviar isso daqui e herdar, ou seja, e estender de base.html, vai colocar o botão sair se o usuário estiver logado. Pressionei F5, beleza, está mostrando o botão sair. Acessar, está mostrando o botão sair, ou seja, o botão sair está aparecendo em todas as páginas. Se eu pressionar aqui sair, ele me mandou para a página de login. A página de login, ela também herda de base.html, mas ela está mostrando o botão sair? Não. Por quê? Lá em usuário, views, login, aqui quando a gente renderiza a página de login, ó, a gente não manda o usuário logado. Se a gente mandasse, iria aparecer. Só que faz sentido na página de login aparecer um botão para sair? Não, porque se o usuário está na página de login, é porque ele não está logado. A gente nem deixa ele entrar na página de login sem ele estar logado. Então a gente pode fazer assim, usuário logado, request.session.get de usuário. O usuário. Ele nem vai aparecer o botão, na verdade, porque a session tá vazia, ó. Só que não tem por que a gente preencher esse espaço aqui se vai estar vazio de qualquer jeito. Então, por isso que aqui no login e no cadastro a gente deixa sem nada. Fica do mesmo jeito. É kai@gmail.com, teste 1, 2, 3, 4, é isso? Vamos ver. É isso mesmo. Então, agora eu tenho o botão sair nessas duas páginas. Perfeito. Aqui está mostrando os dias de empréstimo. Esse livro aqui só tem um empréstimo. Esse livro tem 2, 3 dias e 0. Agora, o que nós precisamos fazer? O que você acha que a gente faz de próximo passo, Ricardo? Pode fazer a página do cadastro agora, né? Página do cadastro do livro, né? Além disso daqui, a gente mostra o botão. Onde que a gente põe um botão cadastrar? Por exemplo, cadastrar livro. Pois é uma ideia que eu tinha te falado. A gente criar primeiro uma página de abertura, que nessa você teria o logar ou cadastrar, né? Uhum. Ou se cadastrar no sistema. Aí depois ela abriria, se você logou, ele vai trazer nessa página do livro. Aí no livro você vai ver os livros e vai nessa página que a gente vai pôr o botão cadastrar. Você acha que eu ponho aqui na Você própria cadastrar um barra de novo navegação? livro. Sim. Você cadastrar um novo livro nessa página aí. Você conhece os Que modais? esse já vai... Alguns. Se a gente colocar aqui modal, bootstrap, você acha interessante a gente criar uma página, por exemplo, aqui em acessar, a gente muda de página. Se eu quero cadastrar um livro, talvez a gente nem precisa mudar de página, a gente abre um modal. Modal é isso daqui, ó. Por exemplo, eu clico em um botão e ele abre essa janela pra gente. Aí eu abriria uma janela com um formulário para o usuário preencher os dados do livro. Você acha isso interessante ou você acha melhor fazer uma página como nova? Se fosse... Não, acho isso legal. Como se fosse um pop-up, né? Como se fosse um pop-up. Deixa eu ver se aqui no Bootstrap ele mostra algum com formulário. Não, mas... Aqui, ó. Por exemplo, isso daqui, ó. Aí ele abre aqui e vai preencher lá as informações do livro. Eu acho que é o suficiente. É isso que a gente precisa. Só cadastrar se você colocar o livro ali, ué. Não precisa de fazer uma página para isso, não. Então aqui a gente pode pegar esse modal aqui. Para o modal, a gente vai copiar esses tags HTML e nós vamos colocar dentro de home. Ou seja, a gente não quer que aqui em home tenha um botão. Aqui em home tem um botão para o usuário cadastrar livro. Ele vai abrir um modal e ele vai cadastrar esse livro. Então a gente vai vir aqui dentro de home e colocar essa div. A gente pode colocar essa div. O que você acha mais interessante? O usuário ele pode colocar, por exemplo, cadastrar um livro só na página home. Ou se ele está aqui em PO Java, ele lembra, nossa, eu tenho mais um livro de Java. Já vem, cadastra, ou ele tem que voltar aqui para home? Eu acho interessante daqui ele já poder cadastrar também, né? Sim. Então a gente pode colocar isso daqui lá dentro de base. Ou seja, todas as páginas vai herdar isso daqui, ó. Então o que a gente faz? Cadê o base? Templates, base. Eu poderia colocar essa div do modal aqui direto já. Porque se a gente viesse no inspecionar, essa div vai estar lá, ó. Div container, aqui, ó. Div... Calma, ela não está aqui. Onde que eu coloquei?
Do body, tá lá no final. Calma. Não. Ela não carregou? Deixa eu ver. Pressionar F5 novamente. Aí, agora sim, ó. Não tinha dado F5. Então essa div tá aqui, ó. Ótimo. Ela deveria estar mesmo. Mesmo sem ela ser exibida, porque se quando o usuário clicar no botão que a gente criar, ela tem que aparecer. Ela tá tipo com display known. Ela existe, só que ela não tá sendo mostrada. Mas aqui tem um problema. A página de login e de cadastro, ela também não herda de base. Então quando eu clicar em sair, o que vai acontecer? Essa página de login também tem essa div aqui, ou seja, ela está renderizando, ela tá gastando processamento, tanto do servidor quanto do cliente, para criar essa div aqui, tá gastando dados, ou seja, você vai precisar de mais internet. Claro, é pouco, é muito pouco que você vai gastar de processamento, de internet, por causa de uma div a mais. Só que não é interessante a gente deixar dentro de div, dentro do login. Então, antes da gente mostrar, gerar esse HTML, o que a gente faz? A gente coloca ele dentro de um if, se o usuário está logado. If, se... Aí a gente tem o usuário logado. A gente faz isso. Se não, a gente mete um end if aqui, ó. End if. Agora, ó, se a gente pressionar F5, aquela div não está aparecendo mais. Quando eu fizer o login, a div está aparecendo aqui, ó. Agora eu preciso de um botão aqui para cadastrar os livros. Então aqui, ó, só copiar esse button aqui. Porque se a gente olhar, ó, esse button tem o data toggle e data target, que referencia a essa nossa div, ó. Se você olhar esse botão, a gente tem um data target com o hashtag example modal. E aqui essa div, ela tem o ID example modal. Ou seja, quando a gente clicar nesse botão, ela vai abrir este modal pra gente. Então a gente pode fazer assim, ó. Lá dentro de base, onde a gente mostra o botão sair, a gente pode mostrar esse botão também. Então a gente faz aqui, F5, e agora nós temos lá um Launch Daemon Modal. Quando eu clico, ele abre esse modal pra gente. Se eu sair, ele não mostra nem o botão de sair, nem o botão do modal. Então vamos vir aqui, teste 1, 2, 3, 4. E agora vamos mudar essa frase aqui, né? Vamos colocar aqui. Cadastrar livro. Ótimo. Pressionei F5. Tá legal assim? O que você acha, Ricardo? Tá, ficou muito bom. Depois a gente pode mudar, vir aqui nave, bar, jungle. Porque um tá no meio, o outro tá tudo largado, jogado um do lado do outro, né? Cadê? Nave, jungle. Jungle, coloquei jungle, é bootstrap. Bootstrap. Mas aqui fica pra perfumaria. Da gente deixar bonitinho, por exemplo, aqui, ó, um do lado do outro. Cadê? Tipo aqui assim, tá vendo? Ó, o search aqui e uma barra de pesquisa aqui. Isso é bem fácil de fazer, a gente só precisa colocar uma div ali dentro, mas daqui fica pra perfumaria. O importante é que esse botão tá funcionando. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar um formulário aqui dentro desse botão. Então aqui em base, lá embaixo, nós temos esse formulário. Ou seja, aqui nós temos o modal title. Eu vou trocar esse modal title, que é onde aparece aqui, ó, modal title. Eu vou trocar para cadastrar livro. Ótimo. Feito isso, quando eu clicar aqui, ele vai mostrar cadastrar livro. Agora eu vou tirar esses dois botões aqui de baixo, que eu não quero eles. Então é só tirar essa modal footer aqui, essa div aqui. Tiro ela. E agora está só isso no modal. O que eu quero no modal? Um formulário. Então vamos criar esse form. E nós temos o nosso formulário aqui. Perfeito. Aqui, existem algumas formas da gente fazer isso. Não sei se você já estudou sobre formulários no Django, Ricardo. Você sabia que existem 3 formas da gente criar formulários no Django? Não. O formulário do Django ainda não estudei nada. A primeira forma é como a gente já criou. Ou seja, a gente vai lá no HTML, coloca os inputs, tananana. Existe a forma também, que é com o forms do Django, o Django Forms. E existe com o Django Form, o Django Model Form, na verdade. É quando a gente já tem um model, e dentro desse model a gente quer transformar ele em um formulário. Existem essas 3 formas da gente fazer. Vou pensar aqui qual que é a melhor, qual que você gostaria que a gente fizesse? Cara, o que você achar mais fácil aí, melhor. Qualquer uma delas eu vou aprender mesmo. Então, se a gente colocasse o Model Form, seria um aprendizado a mais. Mas talvez seria um pouco confuso, um pouco mais difícil. Você teria que aprender algo novo. Assim, tem a vantagem de você aprender algo novo e a desvantagem de também ter que aprender algo novo para fazer o projeto.
Mas assim, eu vou estar explicando tudo que for preciso pra gente fazer isso também. Entendi. Deixa Não, eu o que você ver. achar melhor, o que você achar que fica mais fácil, você manda bala. Vamos lá. Deixa eu ver aqui meus models. Aqui a gente vai ter os livros, né? Nome, autor, data de cadastro, emprestado, categoria e usuário. Então, vamos... Ele vai estar dentro de base, né? Tá. Lembrando que no cadastro do livro a gente não precisa falar que ele está emprestado ou não, ele automaticamente não está emprestado, porque você está cadastrando o É. livro, né? Ele já vem com o default false aqui. Beleza. Falso, isso. Podemos fazer dessa forma nova ou você prefere fazer da forma antiga? Não, o que você acha melhor. Tamo junto. Tá, então vamos lá. Então aqui, dentro de livro, vou fazer da forma nova porque fica mais uma coisa para a gente aprender também. Eu vou criar um novo arquivo. Aqui a gente não tem arquivo, por exemplo, o models, que representa um model, uma URL que representa as URLs, o arquivo teste, que representa os testes. Nós vamos criar um novo arquivo que não vem por padrão, que é o arquivo forms.py. Forms.py. Dentro desse arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um formulário. Então, vou fazer assim, from Django, coloquei form, from Django import forms. Se eu vim aqui em Venv, lib64, Django, aqui eu estou dentro do framework Django. Você pode perceber que tem esse arquivo aqui forms, ó. E esse arquivo tem várias e várias coisas pra gente, incluindo esse arquivo aqui, forms.py. E dentro dele ele vai ter, aqui eu vou colocar para pesquisar, forms. Se a gente descer, ele vai ter uma class forms pra gente... Não, calma. Fields, form set, models. Vixe, tem muito aqui. Tá, não vamos achar não. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma classe, class. Eu vou dar um nome para esse formulário. Eu vou chamar aqui de cadastro livro. E esse cadastro livro ele vai herdar de forms, ponto, e aqui a gente tem o form. Agora sim a gente consegue achar, ó. Botão direito do mouse, go to definition. E aqui, ó, dentro do arquivo forms, nós temos a classe form. Essa classe form, ela herda de base form, só que não é ela que nós queremos usar. Por quê? A class form é muito parecida com um model. Por exemplo, eu quero que esse formulário tenha o campo nome. Aí a gente vai lá, cria nome é igual a forms.charfield. Ou seja, agora nós temos lá um campo de charfield no HTML. Só que, para pensar comigo, Ricardo, a gente já tem quais são os campos dentro do model. A gente não quer cadastrar um livro? E aqui no livro a gente já está informando, ó, charfield é esse daqui é datetime, esse daqui é boolean, esse daqui é uma chave estrangeira, e por aí vai. Ou seja, nós já estamos informando quais são os nossos livros, quais são os tipos dos nossos campos. Então, em vez de usar o form, a gente vai utilizar o model form. .model form. O model form é uma classe como a form, só que o que ela vai fazer? Ela vai utilizar dos models para criar os formulários. E a gente pode perceber que aqui ó, a gente vai ter... Deixa eu ver se eu acho aqui nessa bagunça toda. Cadê? Não vou achar, mas beleza. Aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma class meta, 2 pontos. Essa class meta, ela vai referenciar informações desse nosso formulário. A gente não quer criar um formulário baseado no model livro, que é esse aqui que nós criamos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui em forms e importar esse model. Então, from.models import livros. E agora, dentro da class meta, a gente fala assim, ó, que o model que nós vamos utilizar é igual a livros. E nós vamos falar assim, ó, fields vai ser igual, e eu quero que ele utilize todos os campos desse meu model. Dunder all, dunder. Agora nós podemos utilizar esse cadastro livro. Como que nós podemos fazer isso? Vamos vir aqui em base.html, vamos vir antes em view.html, lá na função home, que é a função que renderiza essa página aqui, ó. Esse é um conhecimento novo, Ricardo. Se estiver ficando confuso, você me avisa, tá?
Tá ok, não, tá dando para acompanhar. Então, ó, Ouvi o agora vídeo mais umas 200 vezes, mas vamos, ó, se ficar em dúvida, me fala, tá? O que que tá acontecendo? Caio, não tá, entendi o que que é esse form, não entendi nada. Então, o que a gente vai fazer? A tá gente ok. criou agora um formulário baseado no nosso model livro. Ou seja, nós vamos ter nome, autor, coautor, data cadastro, emprestado, categoria e usuário. Só que agora nós precisamos criar uma instância. Daqui não é uma classe, nós precisamos criar uma instância desse formulário. Então, nós vamos importar esse formulário também. Então, from.forms import cadastro livro. E agora eu vou criar aqui uma variável chamada form, form, na verdade, que vai ser uma instância de cadastro livro. Então eu fui lá e instanciei esse formulário. Agora eu vou enviar lá para meu HTML essa variável forms, form, na verdade, né? Então eu criei aqui um dicionário form e vou enviar a variável form. Agora aqui dentro desse meu HTML, o que a gente pode perceber? Cadê? Se eu vim aqui dentro, ó, vou colocar em qualquer lugar, vou colocar aqui em cima, ó, dentro do body. Form. Utilizei a tag de print do Django, estou printando a variável que eu enviei lá para o HTML. Pressionei F5, tá vendo isso daqui, Ricardo? Sim, sim. Ele já Ele trouxe o apareceu formulário tudo lá em inteiro cima. pra gente. Instanciou lá em cima isso, instanciou o formulário todo, né? Você entendeu a facilidade de tudo aqui? Ó, Você tem noção da não daria dificuldade? conta de fazer isso sozinho. Oi? Eu não daria conta de fazer isso sozinho, mas Então, lembra da tem que dificuldade estudar que a gente muito. teve, o tempo que levou pra gente construir esse formulário de cadastro Aham. aqui, que são três campos? E nós ficamos praticamente 2 aulas fazendo isso. Agora, quando a gente para criar esse formulário, ou seja, já existe essa model, olha o tanto que foi mais fácil. Verdade. Muito Ah, muito tranquilo, show. né? Só que eu quero renderizar esse Não, formulário aqui em muito. cima? Lógico que não. Então eu vou pegar Não, essa tag não. form e vou colocar ela dentro da nossa tag form aqui, ó. Então esse formulário vai ser renderizado dentro desse form. Pressionei F5, ela sumiu. Quando eu clicar em cadastrar livro, olha aqui nosso formulário, tá aparecendo aqui. Beleza? Muito bom. Muito bom, Muito né? bom. Mas tem um negócio estranho aqui, Caio, tá feio pra caramba. É, tá. Existem algumas formas da gente Eu te utilizar falo. isso daqui. A gente pode colocar o ponto SP, ou seja, utilize como parágrafo. Fazendo isso, já ficou um pouquinho melhor, não ficou? Muito melhor. Se a gente vir inspecionar, agora a gente pode perceber, ó, que cada conjunto de nome e o input é um parágrafo, ó. Então aqui nós temos o primeiro parágrafo, onde eu tenho o nome e o input do nome. O segundo parágrafo, que eu tenho o autor e o input do autor. Essa é uma forma de eu renderizar os formulários do Django. Eu posso colocar .SUL, ou seja, utilize como uma lista não ordenada. E aqui eu coloco dentro da tag UL do Django. Ctrl X, Ctrl V. Eu não gosto de utilizar dessa forma. Vem aqui e agora tem essa outra forma aqui. Funciona legal, eu não acho bonito, eu prefiro a tag P. E tenho também .sTable. E aqui eu coloco dentro da tag table do HTML. Que vai ficar dessa forma, que é a forma que eu prefiro. Gostou? É, eu gostei mais dessa aí também. Tá. Ficou Ainda tá feio, mas... mais visível. Oi? Ficou mais legível, ficou É, fica melhor, bem melhor, mais né? distribuído, E melhor olha que legal, distribuído. Ricardo. Ó. Lembra que Não. você falou que a data já vinha automático? Olha só o que o Django já trouxe pra gente. Sim. Ok. Lembra o emprestado? O emprestado, o default não é false? Sim. Ele já Já veio traz aqui por false. padrão false. E o categoria e usuário, olha que legal, isso aqui daria um trabalhão para fazer. Ele já traz o select com as categorias cadastradas e com os usuários cadastrados. Ok. Só que nesse caso aí a categoria tá misturando as duas categorias, a minha e a sua aí, né? Isso, tá misturando. A gente vai ter que fazer uma validação aqui. É um if aí. A gente vai ter que fazer uma validação. E o usuário, o que é esse usuário aqui mesmo? É o seu. Ah, é o usuário. Não, É o o caridoso. usuário ele não decide de qual usuário que é o livro. O usuário é cadastrado automaticamente verificando quem está logado. Então esse campo aqui, usuário, não pode Sim. aparecer. Concorda? Ah, verdade. Sim.
Então, o que que nós vamos É, aí você fazer? está cadastrando só o livro, né? Você não está cadastrando o usuário, você está cadastrando É, só isso o daqui, livro esse e usuário, a faz categoria sentido dele. dentro do banco de dados, mas o usuário não pode ter acesso a isso daqui. Nossa, eu vou cadastrar um livro pro Ricardo, sendo que eu tô logado com o Caio. Não faz sentido. Quando eu cadastrar o livro, É. ele tem que ser automaticamente cadastrado como Caio. Então, o que que nós vamos Como cai, fazer para é. modificar isso? Aqui em Fields, nós, em vez de passar all, nós vamos passar os campos que nós queremos. Então, os campos são nome, nome, autor, opa, nome, autor, coautor, data cadastro, emprestado, Emprestado, categoria e usuário não. o categoria a gente copia e o usuário não. Feito isso, pressionamos F5. Aqui ele deu erro. Pressionamos F5, beleza. Abrimos aqui e pronto. Agora tem lá nome, autor, coautor, data cadastro, emprestado e categoria. A única coisa que vai faltar a gente fazer é só mostrar as categorias das quais esse usuário tem acesso. Daqui a gente vai deixar para a próxima aula, porque vai ser um pouquinho mais complexo, a gente vai precisar de uma aula praticamente inteira só para isso. Uma aula inteira não, vai dar para fazer isso e mais algumas coisinhas. Mas se a gente for fazer esse negócio da categoria aqui, a gente não consegue fazer o resto da aula. Podemos deixar isso aqui para a próxima aula, então? Ok, claro. Eu tinha esquecido disso daqui. Show de bola. Então, o que falta nesse formulário, Ricardo? Ah, deixa eu ver. É, no formulário não falta nada. Ah, falta o. Não, o tempo de duração não é porque ele vai ser depois. Falta um botão, não Categoria, falta? o usuário já vai ser cadastrado automático. Falta o botão, de salvar, né? Isso. O botão, o formulário do Django não cria automaticamente. Então, vamos criar esse botão. Input, type, submit. Submit. Class. btn traço success. E aqui eu vou colocar value cadastrar. Cadastrar. F5, cadastrar livro. E agora, beleza, eu tenho aqui o botão cadastrar. Ok? Já deu 37 minutos de aula. Agora, por exemplo, quando o usuário for lá cadastrar Caio 12, autor David Kopek, Antônio Melé, Oracle. Beleza, tenho aqui esses campos. O que eu posso fazer? Uma outra forma da gente fazer isso daqui também. Vou mostrar as formas, as 3 formas que a gente teria para levar essa aula de aprendizado. Pode ser? O que você acha? Pode, claro. Vamos Porque embora. fica interessante, né? Essa Show de daqui bola. é uma forma da gente utilizar os formulários do Django. Você gostou? Não achou interessante, não achou? Muito. Achei muito legal. Só que ela tem uma limitação. E muito mais prático. Ah, Oi, pode eu achei falar. muito mais prático, assim. Achei muito mais prático, assim, tipo no estilo pop-up, no modal, do que você fazer outra página e ficar Outra construindo página, uma né? outra página. Eu achei assim mais interessante. Eu também acho assim bem interessante. Assim, mas isso daqui não funciona só para o modal, tá? Esse model form. Esse model form funcionaria se fosse do outro jeito também. Isso aqui é uma Entendi. forma de se fazer. Uma outra forma da gente fazer isso, eu vou comentar essa classe aqui. E a gente vai fazer exatamente praticamente a mesma coisa. Ó. Class, cadastro livro. Só que agora nós vamos herdar de form.forms. Forms. Aqui, beleza. Aqui nós não temos um model para a gente saber quais são os campos que nós vamos precisar. Então, nós vamos precisar definir quais são os campos do formulário. Fazendo isso, nós podemos fazer assim, então, ó. Eu vou ter o campo nome, que vai ser igual a forms.charfield. Então, aqui eu vou só copiar isso daqui tudo, praticamente, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui, ó, eu vou ter o nome, que ele vai ser forms.charfield, 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 forms.datefield, forms e forms.
Beleza, então aqui eu estou definindo esses campos, mas você viu que eu tive que repetir praticamente esses dois códigos. Esse código aqui é praticamente idêntico a esse. Então, quando a gente tem o model, é interessante a gente fazer Sim. dessa forma. Mas pode ser que às vezes você tenha um formulário, você precisa de um formulário, só que não existe um model para este formulário. Então agora a gente tem que importar tanto aqui o models, essa categoria aqui, foreign key, a gente vai fazer assim, ó. Date field, data cadastro, a gente está importando o date, né? Só vir aqui em models e fazer as importações que a gente estava fazendo. O date e o models que está faltando, ou tá faltando mais alguma? Faltando categoria, né? Categoria, vamos vir from ponto models, import categoria. Pressionei F5 e aqui Django Forms has not attribute forms. Acho que tá dando erro. É aqui, forms.form. Ah, tá, esse blank aqui não existe. Isso daqui é só do model form. Ctrl C. Default, cadê onde que tá dando erro? Forms fields. Ah, tá, aqui no default também, nós não temos que tirar. Ctrl S. Ctrl C, Ctrl V. Ah, foreign key também, isso aqui é uma chave estrangeira, não funciona. Você tá vendo que o forms.foreign key já ficou branco aqui? É porque o foreign key não existe, então nós temos que tirar ele. Ctrl C, Ctrl V. Agora sim, vai funcionar. Cadastrar livro, e agora nós temos aqui o nosso formulário. Só que tem algumas limitações. Você percebeu que o foreign key, a chave estrangeira aqui de cadastro, de categoria, ela não existe. Então isso aqui seria um campo que a gente teria que criar na mão. Quando a gente utilizou o cadastro livro, esse campo já foi criado automaticamente para a gente. Aí sim, Caio, qual que é melhor? Não existe uma melhor, existe a que você prefere fazer. E a outra forma que a gente pode fazer isso, eu não vou fazer porque a gente já fez várias vezes, que é, aqui eu tenho que tirar essa categoria, não posso esquecer. A outra forma da gente fazer isso é simplesmente, em vez de utilizar o form aqui, a gente vem e cria os HTMLs aqui na mão, ok? Agora, o que a gente pode vir? Esse formulário tem que enviar para alguma URL. Aqui dentro da URL nós vamos ter que criar uma URL para isso, né? URLs. Tem a home, tem a ver livro, vou criar uma URL agora. Vírgula aqui. Path. Dentro dessa URL aqui eu vou criar uma URL chamada cadastrar livro. Vírgula views.cadastrar livro. Vou dar um Ctrl C aqui, só dar um Ctrl V, vírgula name, cadastrar livro. Aqui é entre aspas. Agora, lá na nossa view, eu tenho que criar essa função cadastrar livro. Def, cadastrar livro, recebe um request, dois pontos, dá um return, HTTP response, teste. Só isso já está legal por enquanto. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui base. Aqui nós temos que mandar agora para a URL cadastrar livro. URL cadastrar livro. Perfeito. Pressionamos F5, cadastrar livro. Agora em nome, autor, coautor, cadastro, tananã, criei tal coisa aqui. Pressionei em cadastrar. Ele vai falar preenche esse campo. Por quê? Eu não coloquei que o required é false. Então esse campo é obrigatório. Então aqui vamos vir Caio. Todos os campos aqui são obrigatórios, né? Sim, sim. Não, o coautor não. Oi? O coautor não é obrigatório, não. Não? O coautor não é obrigatório. Não. Já vamos confirmar Eu aqui. acho que não, porque tem livro que não tem coautor, né? Faz sentido. Vamos só testar aqui e a gente resolve isso. Vamos ver se está funcionando. Cliquei em teste, ele me mandou proibido. Por que está proibido? Porque eu não mandei o token aqui de segurança do Django. Precisamos mandar. CSRF token, tinha esquecido dele. Agora sim, se eu voltar, vamos preencher aqui qualquer coisa, aqui também, emprestado, cadastrar. Ele me mostrou teste. Beleza, então ele me mandou para a URL livro, cadastrar livro. Dentro dessa URL, nós precisamos receber esses dados. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro eu vou fazer se a request.matchhood for igual a post, ou seja, se o tipo de requisição que foi feita é post, eu faço tal coisa, o return HTTP response
teste. Isso evita de, por exemplo, se eu venho aqui, preencho esse formulário, vai tudo funcional, sem problemas nenhum, da forma que estava. Ele me mandou teste. Agora, se eu tentar vir pela URL aqui e mandar cadastrar livro, ele me dá um erro, ou seja, ele não deixa o usuário acessar essa URL cadastrar livro. Porque essa URL cadastrar livro não é para o usuário acessar, é simplesmente para quando a gente preencher o formulário, ele acessar essa URL. Então, beleza, tem aqui o request.matchRootPost e agora a gente precisa pegar os dados deste formulário. Como que nós vamos fazer isso? Vamos criar uma instância desse formulário. Form vai ser igual a... Como é que era mesmo? Forms cadastro livro. Cadastro livro. E agora eu criei uma instância desse formulário. Só que qual que é o problema? Cadastro livro aqui, ele está vazio. Ou seja, eu preciso preencher ele com as informações que vieram através do método post. Então aqui, antes aqui dessa primeira vez que eu criei aqui o cadastro livro, ó, eu instanciei ele de forma vazia. Ou seja, porque quando o usuário clicar aqui em cadastrar livro, esses campos têm que vir vazio. Só que agora não, agora eu quero que esse formulário tenha algum dado. E os dados que o usuário preencheu. Esses dados não foram enviados através do post, Ricardo. Aqui, ó, matchRootPost. Então o que a gente pode fazer? A gente pode só passar aqui o request.post. E agora dentro desse formulário, eu vou dar, olha que interessante. Return HTTP response form. O que você acha que vai acontecer quando eu preencher esse formulário e apertar no botão cadastrar? Ele vai enviar todos os dados para URL e vai cadastrar no banco, né? Ele não vai cadastrar no banco, porque eu não mandei ainda. Eu só estou retornando o formulário. Olha que interessante. Quando eu apertar em cadastrar, olha que ele me devolveu. Ah, tá. Ele me devolveu o formulário preenchido. Isso. Porque isso daqui é uma instância de formulário. Só que eu não quero o formulário em si. Eu não quero mais o HTML. O que eu quero? Vou dar um return, HTTP response. Eu quero o form.data. Na posição, aí lá a gente criou a posição nome, por exemplo. Eu quero form.data na posição nome. Agora, quando eu preencher o formulário, ele me deu erro. Por quê? Deixa eu ver de novo. Aí, é que não tinha carregado ainda. Vou preencher de novo, ó. Então vou lá, nome Caio 12, qualquer coisa aqui, qualquer coisa. Beleza, ele me falou Caio 12. Então aqui agora eu tenho acesso a esses valores. Então eu posso falar assim, nome vai ser igual a form.data na posição nome. Nome, data, aí não é data, né? O que é mesmo? Autor é igual autor, form.data na posição autor, coautor é igual form.data na posição autor. E a gente tem esses dados. E o que a gente pode fazer? Ir lá no model e criar essa instância e salvar no banco de dados. Deu para entender? Sim. Então bem fica bem trabalhoso também, né? Oi? É bem trabalhoso. Se você esqueceu um dado aqui, você já era. Não vai rodar, né? Como assim? Esquecer um dado? Não entendi. Não, se eu esquecer de fazer alguma dessas inserções, vai dar pau. Porque É na muito hora de trabalhoso, cadastrar né? um Você tem livro, você vai ter que fazer assim, né? Ó. Cadê? A gente já tem livros aqui, então vou lá. Livro vai ser igual a livros. E aqui a gente não vai ter lá. O nome do livro vai ser igual a form.data na posição nome. Aí depois vai ter lá, autor vai ser igual a form.data na posição autor. Posição autor. Aí a gente vai fazer isso daqui tudo com todos os dados, depois livro.save. Ok? Só que aqui ainda tem um problema. Tá, show de bola. Vamos voltar aqui. Aqui em cadastrar livro não tem o categoria. E nós temos que cadastrar o usuário também que está logado. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, eu preciso que você decida, Ricardo. Qual desses dois métodos nós vamos utilizar? Eu acho que o primeiro ficou legal. Eu peguei mais fácil. Esse daqui, né? Primeiro. Então aqui, beleza. Deixa eu ver quanto tempo tá de aula. 50 minutos já. Isso. Não vai dar tempo, não. Mas a gente já deixa tudo encaminhado. Aqui é basicamente muito simples. Então, o que a gente vai fazer?
Vamos só fazer uma modificação aqui. Não vai ficar certo, mas na próxima aula a gente já deixa tudo certo, ok? Só pra gente ter algo terminado nessa aula. Vou deixar aqui com todos os campos. Você falar, Caio, não faz sentido ter todos os campos. Por quê? Eu vou estar lá escolhendo o usuário para qual eu vou cadastrar esse livro. E o único usuário que eu posso cadastrar sou eu mesmo. Mas vamos deixar assim, na próxima aula a gente resolve. Só pra gente entender como que funcionam os formulários, senão essa aula aqui vai ficar gigantesca. Agora, quando a gente preenche isso daqui, ó. Vamos lá, alguma coisa aqui. Preencher qualquer coisa aqui, cadastrar. Ele deu um erro. Calma. Provavelmente... HTTP response. Views. Ah, tá. Aqui eu não tô dando nenhum HTTP response, né? Então, return HTTP response e eu vou devolver o form. Então, se der tudo certo, eu tenho que ver um formulário aqui na tela. Beleza. Vi o formulário com os dados que o usuário preencheu. Então, agora a gente tem acesso a esses dados. Só que isso daqui não é um model form, Ricardo? Sim. O que significa? Significa que ele está linkado com um model. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, primeiro, antes de tudo, tem que fazer um if se form.isValid, ou seja, se esse formulário é válido, faça tal coisa. PES. Se não, se o formulário não é válido, faça outra coisa. Então, aqui a gente já consegue validar esse formulário muito fácil. Ó. Por exemplo, eu vou dar um return HTTP response e aqui eu vou devolver... Vamos renderizar a página. O que a gente pode fazer? Vamos renderizar a página. Cadê? Essa daqui, ó. Aqui fica vendo que interessante, ó. Eu vou renderizar se o usuário preencheu errado ou alguma coisa, ou seja, o formulário não é válido. No lugar do e-mail, ele não cadastrou o e-mail, alguma coisa do tipo. O que vai acontecer? Eu vou devolver esse formulário para ele. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu tô aqui, beleza. Aí, vamos supor... Aqui, esse campo nome, ele é obrigatório, né? Preenche esse campo. Vamos supor que tem um usuário espertinho lá. Ele vai vir aqui, lá no campo nome. Vamos achar esse campo nome. Tô aqui, né? Aqui, tá vendo que tem essa tag required? Só que o que tá no navegador do usuário, ele pode mexer. Ou seja, apagando esse campo, ele não é mais required. Ou seja, o usuário, quando apertar cadastrar, ele vai poder enviar com o nome inválido. Então, quando eu clicar aqui, David Kopek, autor, emprestado, categoria qualquer, usuário qualquer, enviei, ele mandou um erro que não foi instanciado. Cadê? Ah, será que ele está caindo aqui no forms valid? Return, HTTP response, teste. Só para eu testar aqui. Ah, ele está caindo no... Aqui a gente vai ter que fazer. Aqui, no data. Beleza, vou colocar qualquer coisa. Aqui, beleza. Vou me passar por um usuário espertinho. Vou vir inspecionar. Aqui, ó. Esse input aqui não é do type text. Se ele é o input do type text, eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. Ou seja, uma data que não é válida. Vou preencher aqui meu nome, Caio, por exemplo. Apertei em cadastrar. Ele me devolveu o teste. Form.isValid. Aqui não era para ele me devolver teste, era para cair no else. Será que é com os parênteses? Deixa eu só confirmar. Aí, beleza. Agora, ó, o que acontece? Eu preenchi o formulário aqui. Nome, tananã. Preenchi uma data inválida. Ele vai cair dentro desse if aqui, mostrando o teste? Não, porque o formulário não é válido. Ou seja, ele vai cair dentro desse else. Quando eu apertar em cadastrar, ele me manda para essa página aqui de volta. Ok? Ok. Deu para entender? Ou eu posso dar um return aqui, HTTP response, dados inválidos. Vamos deixar assim, só dessa forma. Aí depois a gente trata aqui quando o usuário preencher com dados inválidos. Por exemplo, o usuário tentou burlar, ou seja, o formulário não é válido. O que a gente faz? Aí a gente tenta validar isso daqui. Então agora, se ele preenche alguma coisa aqui inválida, ele simplesmente vai cair num... Deixa eu preencher aqui. Ele simplesmente vai cair dados inválidos. Depois a gente faz esse tratamento. O que importa agora é para quando os dados forem válidos. Por exemplo, dia 02/9/2020. Esse dado é válido. Quando eu aperto em cadastrar,
ele só me mostra teste. E não é isso que a gente quer. A gente quer salvar esse formulário. O que eu posso fazer? Form.save. Por quê? Esse formulário aqui ele é um model form. Se a gente tivesse utilizado um outro form, não teria como. Porque esse model form aqui, ele é linkado com o model livros. Ou seja, o Django sabe onde que ele tem que salvar no banco de dados. Ok? Se fosse o outro form, a gente teria que fazer isso daqui na mão. Então isso aqui fica muito fácil. A gente valida com se o formulário é válido apenas com o if e salva com apenas uma linha. E a gente pode dar um return aqui, só para a gente fazer um teste. HTTP response. Aqui dá livro salvo com sucesso. Ótimo. Pressionei F5, vou vir em continuar. Ele mandou livro salvo com sucesso. Será que esse livro foi salvo lá no nosso banco de dados? Vamos fazer o teste. Vamos vir aqui em livros. E a gente tinha criado, era esse SA aqui, data 2/9/2020. Eu vou apagar esse livro só para a gente ter certeza. Ó. Agora só tem 2 livros. Vou voltar aqui. Vamos voltar. Beleza, eu tô aqui. Vim cadastrar livros. Ah, o livro vai ser agora... Fala o nome de um livro aí, Ricardo. Alô? Ricardo? Tirei o microfone do mudo, pegando rápido aqui. Chegou. Excel com VBA. Pronto. Excel com VBA. Autor? José Eduardo. José Eduardo. Coautor? Isso. Podemos deixar em branco? Ou fechei sem Não querer? tem. Oi? Não tem. Coautor. Aqui eu não sei se Não ele tem tá... coautor. A gente tinha deixado que ele pode ser em branco? Tem que conferir isso. A data vai ser a data atual ou você quer Tinha, mudar para deixou. alguma data? Pode ser atual. Pode ser atual. É emprestado, ele não está emprestado. A categoria dele vai ser... Terror, romance. A gente não tem cadastrado, mas Romance, beleza. ok. Depois a gente vai criar... Porque a gente não criou ainda o campo para cadastrar a categoria. Usuário, esse livro é seu. Sim. Isso daqui vai ser preenchido automático, mas a gente vai fazer isso nas próximas aulas. Cadastrar, livro salvo com sucesso. Vemos aqui, Excel com VBA. Aí tá lá, ó. VBA, Excel com VBA, José Eduardo, coautor ficou em branco, perfeito, data de cadastro, não está emprestado, categoria romance, ele é seu usuário. Ficou legal? Ok. Ficou bom, hein? Tá ficando ótimo. Não? Essa Então- janelinha aí ficou sensacional. Fica facinho de... Você viu tanto que é fácil criar um formulário com o Django? Ó, E aqui a gente pode... Muito bom. Ah, aqui tá dando um probleminha, ó. Por quê, Ricardo? Se eu tô na página home aqui, ó, ele abre perfeito. Agora, se eu entro dentro de um livro e tento cadastrar livro, ele funciona? Não. Por que não? Mas você não tinha colocado ele... Oi? Mas você tinha colocado ele na template base? O botão ele tá aqui. O modal também está aqui. Só que o formulário, olha só. Aqui na view, ele ó, tá específico naquela... a gente não teve que instanciar o formulário na linha 12 e depois enviar ele para o HTML. Sim. Em ver livros, a gente não tem isso. Ó. Ah, tá. Então o que a gente tem que fazer? Copia essa linha. Copiar. Copia essa linha. E cola aqui de baixo. Feito isso, teoricamente tem que funcionar. Se eu abro aqui, o formulário funciona. Se eu abro aqui, Funcionou. ele funciona também. Perfeito? Perfeito. Acho que tá legal por hoje, né? Deixa eu ver. Show de bola. 1 hora de aula agora. Ótimo. Então, ó. Tem material demais para estudar. Oi? Tem material demais para estudar. Essa Tá aula ótimo. que a gente acabou fazendo pouca coisa, porque eu expliquei 2 formas da gente fazer a mesma coisa, né? Não, mas pouca coisa nada. Foi muita coisa. Assim. Parece pouco, mas não é não. Mas assim, na hora que Bom. você for fazer, faz dos 2 jeitos. Dos 2 jeitos que eu ensinei. Porque aí você vai aprender os 2 jeitos.
Sim. Beleza? Então, na próxima aula, Show. fica de tarefa urgente pra gente fazer. Remover esse usuário daqui, ou seja, o usuário não vai poder escolher quem que ele vai salvar. O livro vai ser de quem está logado. Ou seja, se o Caio está logado, o livro é do Caio. Se o Ricardo está logado, o livro é do Ricardo. E as categorias só podem aparecer as categorias daquela pessoa. De quem tá logado. Exatamente. Isso. De quem tá logado. O resto, Show de bola. tá tudo funcionando perfeitamente. Já está sendo salvo no banco de dados. Aqui, ó. Deixa eu vir. F5. Ah, é que eu cadastrei como do Ricardo, né? Vamos cadastrar um livro aqui do Caio. Ah, qualquer coisa. Aqui qualquer coisa. Categoria Python. Do Caio, cadastrar. Livro salvo com sucesso. E agora eu tenho lá, ó, o livro Caio 12. Eu consigo acessar, esse livro não tem nenhum empréstimo. A tabelinha de empréstimo já está funcionando também, mostrando quantos dias a pessoa ficou com o livro. Então, na próxima aula a gente vai corrigir esse problema aqui. Vai levar bastante tempo na próxima aula para a gente corrigir isso daqui. Porque eu vou fazendo enquanto eu vou explicando. E tem várias e várias formas da gente corrigir esse problema. Aí talvez eu mostre uma, duas, talvez até 3 formas da gente corrigir esse problema. Porque fica legal, não é interessante você saber uma forma só. É interessante a gente saber mais de uma forma de como resolver o mesmo problema. Claro, irmão. E depois a gente... mais, além de ser didático, a gente está aprendendo muito mais, né? Você vê que não é engessado as coisas. Né? É, a gente faz o que a gente quiser isso daqui. E depois de cadastrar livro, a gente tem que cadastrar categoria. E depois a gente tem que fazer esse botão salvar funcionar. Não, show de bola. Beleza, então? Tranquilo. Bom demais. Então é isso, Ricardo. Então é isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula. Vejo vocês na próxima quinta ou sexta-feira. Não sei quando que vai sair a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau aí, galera.